Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é sobre variações linguísticas. O que são variações linguísticas? Nós sabemos que na língua portuguesa existem vários dialetos, tem palavras que eu uso numa determinada região, em outra já vejo outros já falo com outro sentido, com outro significado. E isso acontece devido justamente às variações da língua. Então, as variações linguísticas são as diferentes formas de falar o idioma de uma nação. Como que eu disse antes, no português, na nossa língua, existem diferentes formas de se falar. Por que isso acontece? Porque a língua padrão de um país, ela não é homogênea. Então, no Brasil, como nós estávamos falando, essas variantes, essas diferenças são percebidas nos diversos dialetos existentes. Por exemplo, como o mineiro, o carioca, o gaúcho, o baiano, o pernambucano, sulista, paulistano, o cearense, o nosso. Então, o que a gente percebe? A nossa fala, a fala do cearense, ela tem diferenças entre a fala de uma pessoa que é da região sudeste. Então, essas variantes, essas diferenças na língua é o que nós chamamos de variações linguísticas. Então, o sistema de línguas ele é formado por um conjunto de variantes que podem ser sociocultural, estilístico, regional, etário e ocupacional. Então, a língua ela tem um conjunto de variações. A língua ela varia não só de acordo com a região, mas de acordo com vários fatores. De acordo com o fator sociocultural, de acordo com a região, como já falamos, de acordo com a faixa etária. Um jovem, a linguagem de um jovem não é parecida, não é idêntica à linguagem de uma pessoa que já tem uma certa idade. A linguagem de quem tem escolaridade não é parecida com a linguagem de quem não teve acesso à escolaridade. Então, tem várias situações que fazem com que a língua não seja homogênea. Então, isso faz com que cada grupo social, de diferentes ocupações, faixa etária e regiões, crie o seu próprio dialeto. E o que é esse dialeto? É a sua forma de comunicação coloquial. A forma como se comunica. Coloquial. A forma de comunicação coloquial. Por que coloquial? Porque a linguagem formal, ela é padrão. A gramática normativa, ela é padrão. A escrita, ela deve ser padrão. Agora, na fala, no coloquial, aí sim, há essas variações. Então, é possível perceber que as variações linguísticas estão presentes nas comunicações verbais das pessoas, em diferentes partes do mundo. Isso não acontece só no Brasil, acontece em diferentes partes do mundo. Nós vamos falar exclusivamente do Brasil, praticamente do Brasil, porque é a nossa língua. E elas ocorrem sob influências dos contextos social, regional e histórico, em que tais processos de construção da fala ajudam a caracterizar a forma como o sujeito vai se comunicar com o seu grupo. Então, esses processos de comunicação, de construção da fala, ajudam a caracterizar a forma como o sujeito se comunica. Ele dá uma característica típica de como o sujeito se comunica. Ok? Então, variações linguísticas são as diferentes formas de falar o idioma de uma nação. E no caso, essas diferentes formas acontecem por vários fatores: histórico, social, regional, faixa etária, entre outros. Aqui nós temos um exemplo de variação linguística, que é o português do Brasil e o português de Portugal.
português brasileiro e o português de Portugal. Como nós podemos ver aqui na tirinha de Calvin, aqui nós temos duas tirinhas, uma está escrita no português brasileiro e a outra no português de Portugal. A primeira diz o seguinte: estou cansado dessa bobagem de amnésia. Como você não para com isso, vai para a cama. Me avise quando quiser falar sério. Aí o Calvin vai e pisca, né? Ai, senhor, tem um tigre neste quarto. Então, a tirinha de Calvin aí no português brasileiro. E abaixo nós temos ela no português de Portugal. Estou farto desta palermice da amnésia. Uma vez que não paras com isso, vais para a cama. Chama-me quando quiseres falar sério. Ai, senhor, está um tigre neste quarto. Analisando as duas tirinhas, o que nós podemos perceber? Que a língua portuguesa usada no Brasil, ela é diferente daquela empregada em Portugal. Embora seja possível compreender o que está sendo dito, nós notamos particularidades, notamos algumas diferenças quanto ao vocabulário e às construções sintáticas em ambas as tirinhas, né? Caso estivéssemos ouvindo os personagens, nós também notaríamos diferenças na forma como as palavras são pronunciadas. Essas diferenças elas estão relacionadas ao percurso da língua portuguesa nos dois países. A forma como a língua portuguesa, o percurso, a trajetória da língua portuguesa nos dois países não foram iguais, não foram idênticas. Por isso que existem essas diferenças. Então, como nós havíamos falado um pouquinho antes, né? O português não é a língua oficial do Brasil, porque a nossa língua oficial é a indígena. Quando os portugueses, os europeus, aqui chegaram, eles encontraram vários povos indígenas. Segundo os pesquisadores, falavam aí inúmeras línguas. Então, da mistura do português com as línguas desses grupos indígenas, surgiram as línguas gerais, que foram empregadas pelos habitantes do Brasil. Essas línguas, pelos indígenas, colonizadores e os seus descendentes. Assim como os povos escravizados, trazidos do continente africano, nos primeiros séculos desde a chegada dos portugueses. Então, o Brasil, a nossa língua, ela misturou o indígena, o português do europeu e a linguagem trazida também, né, aí pelos colonizadores e africanos. Então, aos poucos, a língua portuguesa ela foi se impondo, mas ela manteve as contribuições indígenas e ainda incorporou outras palavras pelas línguas, né, oferecidas pelas línguas de povos estrangeiros que se estabeleceram aqui no Brasil. Uma das línguas que contribuiu para ampliar o vocabulário do nosso português foi a língua africana, as línguas africanas, né? No entanto, hoje nós temos várias palavras do nosso português que são originadas da língua africana. Bagunça, camundongo, caçula, mingau, né? Neném, entre muitas outras. Mas a nossa língua não sofreu influência só do europeu e do africano e do indígena. No menor grau, ela também sofreu influência dos asiáticos, né, e de alguns imigrantes em que se instalaram aqui no Brasil, né? Além disso, a língua ela continua sendo modificada conforme o uso e pelo contato com a cultura estrangeira, né? Hoje nós temos grande contato com a cultura estrangeira e esse contato ele vem fazendo com que a língua seja modificada, né? Continue sendo modificada. A música, o cinema, as relações comerciais,
as comunicações pela internet, né? Então, com isso tudo, também se incorporou palavras estrangeiras, até hoje se incorpora palavras estrangeiras ao nosso português, ao nosso vocabulário. Por exemplo, né, o nosso cotidiano. Shopping, delivery, self-service, playground, gourmet, todas essas palavras que hoje são incorporadas ao nosso cotidiano são influência de línguas estrangeiras, né, da cultura estrangeira. E a língua de Portugal também se modificou. Ao longo do tempo, o português de Portugal, a língua de Portugal, também sofreu influência de outras culturas. E ela também se afastou daquela língua que chegou ao Brasil. Então, como resultado, qual é o resultado disso? Brasileiros e portugueses falam duas variedades distintas de português. Embora os dois, tanto o brasileiro quanto o português, né, tanto o Brasil quanto Portugal, fale a língua portuguesa, mas como as duas sofreram modificações da original, o que acontece? Hoje, né, o que nós temos? Os dois falam o português, mas em variedades distintas. Então, pode-se dizer o mesmo de outros países também colonizados por Portugal, que empregam a língua portuguesa. Eles já contavam com as suas línguas e continuaram a ser influenciados por outras culturas. No mapa a seguir, no mapa que está aqui do lado, são indicadas as regiões que formam a comunidade dos países de língua portuguesa, que é o CPLP. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que também é conhecido como comunidade lusófona. Então, que países são esses? Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Né? Todos esses países são adeptos à língua portuguesa, fazem parte, usam a língua, têm no seu idioma a língua portuguesa. Então, como nós falamos, são vários países que falam o português e que a língua ela sofre variações. E por que isso acontece? As particularidades percebidas no português falado em cada país da comunidade lusófona são exemplos de variações da língua, são exemplos de variação linguística. As línguas elas variam em função de inúmeros fatores. E nós vamos ver 3 fatores que influenciam bastante a variação da língua. O primeiro fator é o geográfico, fator geográfico. O fator geográfico é um desses fatores que influenciam a variação linguística, e ele não distingue apenas os falares de países diferentes. Por quê? No Brasil, por exemplo, nós percebemos diferenças na maneira como falam, como nós já dissemos antes, gaúchos, baianos, cariocas, paulistas, mineiros, paraenses, cearenses e assim em diante. Então, nós percebemos a diferença dentro do próprio Brasil. Existe uma variação pelo fator geográfico dentro do próprio Brasil. Aqui do lado, nós temos uma tirinha do chargista Jarbas Soares, que ele é conhecido como Jabá. Ele aproveitou a variedade usada em Minas Gerais para produzir humor nessa charge. Então, aqui nós temos a charge que diz o seguinte: ET em Varginha, cafezinho e pão de queijo, por favor. Olha, o cafezinho. O que foi que o Jabá fez? Para brincar com a crença popular de que um disco teria pousado em Varginha, lá em Minas Gerais, o chargista ele colocou um ET em busca de um produto típico lá da região, que é o pão de queijo.
E ele usou o termo cafezinho para caracterizar o sotaque local, né? Porque nós sabemos que o mineiro ele é conhecido por esse sotaque, né? O cafezinho. Além do fator geográfico, um outro fator que influencia a variação linguística é o fator social, né? Que também é responsável por distinguir, né, por diferenciar aí as variedades linguísticas. Nós sabemos que a língua ela varia conforme a idade do falante, conforme o gênero, o nível de escolaridade, a profissão, os interesses e assim em diante. Como assim, professora? Uma pessoa, nós já falamos antes, né? Um jovem, ele tem particularidades na fala diferentes da fala de um idoso. Né? As meninas, as mulheres, têm no seu vocabulário algumas particularidades do vocabulário do homem. Né? Tem algumas variações na linguagem de acordo com o gênero, né? De acordo com o nível de escolaridade, como nós falamos antes. Quem tem um nível de escolaridade um pouco mais avançado, difere a linguagem daquela pessoa que tem menos, não teve acesso à escolaridade, né? Ou tem um nível de escolaridade um pouco menor. Então, pessoal, isso é a variação social. Isso é a variação, ela ocorre por um fator social. Aqui do lado nós temos um exemplo de variação de um fator social. A gente vê aí no texto, né, esse texto, um meme, onde nós podemos ver aí um cachorro no skate, e ele diz o seguinte: véi, na boa, até eu mando flip e tu nada. Então, nesse meme, o que nós podemos perceber? Aí na linguagem, né? Quando ele fala, quando ele se depara, ao nos depararmos com a palavra véi e a expressão mando flip, o leitor ele vai identificar essa fala com a de algum grupo de jovem, né? Provavelmente de jovens skatistas, né? Jovens que praticam esse tipo de esporte. Então, isso é uma variação, um exemplo de um fator social que influencia na variação linguística. Existe ainda um terceiro aspecto responsável pela variação da língua, que é o fator histórico. Ao longo do tempo, nós sabemos que a língua ela se transformou e se transforma. Palavras e construções são abandonadas e outras são introduzidas no vocabulário ou são modificadas. Então, os falantes brasileiros, por exemplo, praticamente já abandonaram o uso da segunda pessoa do plural, o vós. Né? Ou é difícil ver uma situação em que o brasileiro use o vós. Além disso, algumas gírias entraram e saíram de moda. Como, por exemplo, o adjetivo supimpa, né? Para indicar algo muito bom. Vocês escutam alguém ainda falar um adjetivo desse? Ou a aula tá supimpa? Ninguém escuta mais, né? Por quê? Porque esse adjetivo ele já saiu. E entraram essa gíria, né? Saiu e foram entrando outras. Isso? Com certeza, vocês falando com os avós de vocês, eles falam algumas palavras que vocês talvez nem saibam o significado. Por quê? Porque é uma linguagem, né? Era uma língua usada na época deles. Assim como vocês falam uma linguagem, muitas vezes algumas palavras que eles não entendem, alguma gíria ou alguma palavra que ele não entenda. Por quê? Porque já surgiu, né? Depois. Então, isso é um exemplo de fator histórico que influencia também na variação linguística. E aqui do lado nós temos um texto da Revista América, né, disponível na Revista América, onde diz o seguinte, o texto diz o seguinte: um trampolim modelo.
paralelamente ao inegável desenvolvimento dos esportes em nosso país, verifica-se o natural desenvolvimento da nossa indústria nesse ramo de atividade. Ainda agora, acaba de construir a firma Prado Peixoto e C. Desta praça, o sólido e elegante trampolim. O que nós podemos perceber aí? Olhando para esse texto, o que foi que vocês perceberam? Muito bem. Se vocês perceberam que o paralelamente está escrito com 2 L's, que a atividade, né, tem um C aí antes do T, país escrito com Z, vocês acertaram. Por que isso acontece? Porque além da formalidade, que é incomum nos anúncios publicitários atuais, isso é um anúncio publicitário, um anúncio de um trampolim. Então, além da formalidade que tem, que hoje não é, os anúncios hoje não têm essa formalidade, o texto mostra regras de ortografia que hoje não são mais válidas, como país escrito com Z, atividade com C, paralelamente com 2 L's, inegável com 2 N, entre outros. Então, isso são exemplos de fator histórico que influencia na variação linguística. Compreendido? Pois bem, agora vamos retornar ao grupo para continuarmos o nosso debate e a nossa aula.